Fala, torcedor vascaíno, o lateral direito Pumita Rodrigues vai deixar o Vasco da Gama. E o Felipe Coutinho, o Vasco vai renovar o contrato do jogador ou não? Coutinho merece renovar com o Vasco? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E a torcida do Vasco tá cansada, cara, e tá cansando cada vez mais. Ver esses jogadores dentro de campo representando a nossa camisa. Ontem o São Januário não estava naquele ambiente que a gente está acostumado. Vocês vão ver nesse vídeo. Então é claro, se você não me conhece, meu nome é João. Você está no canal Sentimento Vascaíno. Aqui você fica por dentro de todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você clicar no botão do like, dar essa moral pra gente que é muito importante. Ajuda a gente a bater aí, ó, 40 likes nesse vídeo. Dá essa moral de verdade que ajuda de verdade o nosso canal. Tamo junto? E também, claramente, se inscreve aí, que é super importante também aqui no nosso conteúdo. Beleza? Fez isso tudo? Agora, sem enrolação nenhuma, como funciona o nosso canal, vamos para as informações. A primeira informação é sobre o lateral direito Pumita Rodrigues. A informação que a gente tinha antes era a seguinte, tá? Exclusivo NTV, o lateral direito Puma Rodrigues provavelmente deixará o Vasco na janela de meio do ano. O motivo principal seria a falta de espaço no elenco vascaíno. O jogador entende que não terá muitas oportunidades e ainda tem ambições de jogar na Copa do Mundo de 2026, ano que vem pela seleção uruguaia. A falta de atuação poderia comprometer seu futuro na seleção uruguaia. Essa apuração ela foi feita pelo Léo do NT Vascaínos. E a informação que tem, pessoal, do Mumu, daqui se fala de Vasco, é a seguinte: próximo de sair, parece que Pumita irá deixar o Vasco. Como já havíamos noticiados há cerca de 12 dias, o jogador pediu para ser negociado, pois tem intenção de jogar a Copa do Mundo de 2026. Ele não vê essa possibilidade permanecendo aqui, até porque no Vasco ele não tem muito espaço, né? Hoje ele é reserva do Paulo Henrique, e reserva merecido, querendo ou não, tendo em vista, né, que ele não tem muito espaço no Cruz Maltino. Hoje o nosso amigo Adílio Avelar, do Mumu da Colina, né, perdão, confirmou que o jogador provavelmente não irá renovar o seu contrato com o Vasco da Gama. Então, cara, Pumita Rodrigues deve sair do Vasco, tá, pessoal? Provavelmente vai sair do Vasco, vai deixar o Vasco da Gama nessa janela agora aí que vai ter, né, o contrato dele se encerra a final do ano. Tá aqui, ó, contrato se encerra dia 31/12 de 2025. Como hoje bateu dia 1 de junho, o Puma ali já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, ok? Então, cara, hoje o Puma ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, e aí final do ano ele pode transferir ali para qualquer equipe, beleza? Então, informação importante, o Puma, querendo ou não, é um lateral que é bom ofensivamente, é um bom lateral, tem qualidade e tudo mais, mas defensivamente o Puma é um lateral bem fraco, na minha opinião. É um lateral que defende muito mal. A característica que o Puma tem é bem parecida que a do Lucas Piton. Eu acho que a do Lucas Piton é a mesma coisa. É um bom lateral ofensivamente, apoiando, mas defensivamente é uma avenida. Tanto na lateral esquerda, tanto na direita. E hoje o Puma Rodrigues no Vasco, ele é reserva, sem discussão nenhuma, pro Paulo Henrique. Apesar que o Paulo Henrique também tá dando uma caída de rendimento, né? Mas, querendo ou não, na minha opinião, o Paulo Henrique hoje ele é titular do Vasco ali absoluto, ok? Então o Pumita Rodrigues aí é o primeiro jogador, deve ser o primeiro jogador a sair dessa barca do Vasco da Gama. E lembrando, não só o Puma pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, como o Léo Jardim também, tá? O Léo Jardim tem contrato com o Vasco até o final do ano. E como bateu hoje dia 1 do 6, dia 1 de junho, o jogador, o Léo Jardim, né, o goleiro, pode já assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe também, ok? Outra informação é sobre Felipe Coutinho, cara. A situação do Coutinho, pessoal, é um jogador que a gente criou expectativa, querendo ou não, é o cria da base do Vasco. Eu não considero o Coutinho como ídolo, sei que tem gente que considera o Coutinho um ídolo, eu não acho, né? Eu acho que o Coutinho é um jogador que, dos crias da base do Vasco da Gama, foi o que mais deu certo ultimamente, né? Mas longe de ser um ídolo do Vasco, mas a gente contratou o Coutinho, criou expectativa, lotou São Januário, a mídia foi gigantesca em cima do Vasco, teve aquela música da barreira do Vasco, né? Que vai virar baile, que a barreira vai virar baile, não sei o quê. Enfim,
Afinal de tudo, a barreira não virou baile, né? Isso é um fato. A barreira não virou baile e a situação do Coutinho é a seguinte: o Coutinho ele tem um contrato com o Vasco até dia 30 desse mês, tá? E o porquê que eu tô falando isso? Porque talvez o último jogo do Coutinho com a camisa do Vasco pode já acontecer aí, ó, dia 12 contra o São Paulo, antes do Super Mundial de Clubes, ok? Então ontem pode ter sido a última partida do Felipe Coutinho com a camisa do Vasco da Gama. Cara, você torcedor do Vasco aí, renovaria com o Coutinho? Ele merece renovar com o Vasco? Qual é a sua opinião? É o último mês do Coutinho no Vasco da Gama, pelo menos no contrato até agora. A informação que tem do João Guerra do GE Globo é a seguinte: sem avanços significativos na tratativa pela sua renovação, Felipe Coutinho está entrando no seu último mês sobre contrato com o Vasco. O seu empresário ao Vasco, junto ao Aston Villa, vai até o dia 30 de junho. O jogador tem vontade de permanecer, porém a negociação é considerada complicada. O clube tem otimismo pela manutenção do ativo, seja por renovação ou empréstimo, ou por rescisão dele com o Aston Villa. Informação dada aí, ó, pelo João Guerra do GE Globo. Cara, o Coutinho, pra mim, ele não chama responsabilidade no Vasco. É claro que ele faz diferença. Ele é um cara ali que joga pelo meio campo, que tem qualidade, diferente dos outros jogadores. Então acaba sobressaindo. Mas o Coutinho tem coisas que a gente preocupa. Que preocupa o torcedor vascaíno, na verdade, né? Que é, o Coutinho no Vasco, ele não aguenta jogar 90 minutos. O Coutinho bate ali 70 minutos, 60 minutos, ele já tá cansado, tá correndo uma lentidão danada, né? Agora, visão de jogo o Coutinho tem, sem dúvida nenhuma. O Coutinho é um bom jogador, um excelente jogador. Mas, cara, no Vasco hoje o Coutinho, ele tá numa decadência na carreira dele desde muito tempo, né? E quando o Vasco contratou o Coutinho, eu falei pra vocês, o Coutinho tá vindo pro Vasco, gente, não é aquele Coutinho do Liverpool, da seleção brasileira, nada disso. O Coutinho que tá vindo pro Vasco é o Coutinho que não deu certo no Catar, que não jogou nada no Catar, não conseguiu desempenhar no Catar. É um Coutinho que tem problemas físicos. E a gente viu no Vasco, demorou muito tempo pra começar a jogar bola. Jogava um jogo, sentia uma dor. Agora ele tá conseguindo ali jogar futebol, né, sem sentir dor. Mas é um Coutinho que é poupado em jogo, aí o outro ele joga, aí joga 60, 70 minutos. Aí o outro ele é poupado, no outro ele joga 70, 60 minutos. Se eu me recordo aqui, cara, eu acho que ele jogou 90 minutos uma partida. Que foi contra o Cruzeiro. Se eu não me engano, tá? Então pra você ver. É um jogador que, querendo ou não, tem qualidade, a gente sabe disso. Se ele quiser jogar bola, ele não desaprendeu a jogar bola, pô, estalou o dedo, o Coutinho desaprendeu a jogar bola. Não. O Coutinho, ele sabe jogar bola. Mas, no Vasco, ele não tá dando tão certo, cara. É um jogador que tem que é caro, né? O valor de mercado dele é alto pra caramba. É um jogador caro e que o Vasco hoje vive uma situação financeira que não é tão boa. E pagar 1.500.000 pra um jogador que não faz tanta diferença no Vasco, cara, eu acho que não vale tão a pena. De verdade, que eu acho que o Coutinho, ele é um jogador lento, querendo ou não. Acho que o Vasco precisa de velocidade, de jogadores velozes, jogadores que trazem velocidade pro time. Acho que o time do Vasco é muito lento pro ataque. O Verratti é lento, o Coutinho é lento, o Nuno é lento, né? O Ryan é rápido, mas não adianta nada, só ter um jogador que é rápido no time, né? Acho que o Vasco precisa de velocidade nesse elenco do Vasco. E aí foi especulado o Elinho e tudo mais. Pra mim o Elinho seria uma boa no Vasco. Um jogador rápido, querendo ou não. O Vasco tentar buscar um outro meio campista seria uma boa também. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas o contrato do Coutinho se encerra agora nesse mês, tá? Dia 30 aí o Coutinho não é mais jogador do Vasco, a não ser que ele renove com o Vasco da Gama. E por que eu coloquei que a torcida do Vasco ela cansou, pessoal? Olha esse vídeo que o Emerson Rocha postou nas suas redes sociais. Cara, olha isso aqui, né? Acaba sendo triste porque realmente hoje o clima de São Januário é esse aqui. É um clima que não é tão bom. Time perdendo de 2-0, a torcida não tem mais fôlego, não tem mais vontade de cantar. É isso. Eu não culpo nem a torcida não, cara. Eu acho que o torcedor do Vasco tá de saco cheio. A gente já, cara, já protegeu tanto esse clube, já, cara, apoiou tantas vezes. E, mano, uma hora tem limite, né? Tem limite. Certas coisas têm limite, né? E eu acho que ali o limite do torcedor vascaíno tá chegando. Ontem, por exemplo, se fosse um Vasco que estivesse bem na tabela, estaria 20.000 pessoas no estádio, 19.000 e etc. O máximo de ingressos vendidos ia estar lá. Ontem tinha 14.000 e pouquinho, 15.000 pessoas, 14.900, né? Enfim, você vê que você já vê uma diferença, querendo ou não, no clima da torcida do Vasco. Olha esse vídeo aqui. Mais um dia normal em São Januário. Estádio cheio,
Mas normal, ninguém canta, pô. Sabe por que não tem condição esse time aqui? Esse time aqui, não só esses, outros times, estão tirando a força do torcedor. O torcedor não consegue mais, o torcedor não aguenta mais. O torcedor não tem mais fôlego pra cantar na arquibancada, tá entendendo? Esse time aqui, ó, é medíocre. Esses jogadores são medíocres. Tá entendendo? Todos eles são medíocres, todos. Seus antepassados são medíocres. Tá, os últimos anos são medíocres. Ninguém aguenta mais, ó. Aqui, ó, tá lá a Força Jovem lá. Ninguém consegue cantar. Todo mundo quieto, bandeirão parado. Olha lá, ó. A Ira ali, todo mundo, ninguém aguenta, cara. Acabou, cara. Isso aqui acabou. Entendeu? Obrigado, presidente. Obrigado a todo mundo envolvido aí. Os presidentes anteriores, todo mundo. A realidade é essa, cara. A realidade é essa mesmo. Eu fui no Maracanã no sábado, e segundo tempo, quando o time do Vasco se acovardou, se recuou no segundo tempo, deixou somente o nosso rival jogar. Tanto que a gente tomou o gol e merecido, perdemos porque mereceu mesmo, porque o time se acovardou, foi covarde no segundo tempo. A torcida do Vasco não tinha nem mais força pra cantar, eu não tinha mais força pra cantar. Eu vou pro jogo, fico cantando igual maluco, festejando e tudo mais, eu não tenho força pra isso, mas... A realidade é essa, gente, a realidade é dura. E aí aqui tem outro vídeo também, ó, 10 minutos de jogo e assim tá a arquibancada, uma merda. De um lado só o Batuque, do outro só tentam, mas nada sai, quem perde é só o Vasco, olha aí, ó. É essa a realidade do Vasco, gente. Infelizmente, a realidade do Vasco é essa. Até a torcida não tá mais aguentando mais, né? É isso, gente. Obrigado pela moral de todos. Deixa seu like. Não se esquece do like, que é muito importante no nosso canal. Ajuda pra caramba a divulgar nosso conteúdo de verdade. Tamo junto? Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Que papai te abençoe todos vocês. E que, cara, dias melhores virão, né? Porque tá complicado, gente. Não tá fácil de verdade. Essa situação do Vasco aí, ela... tá cansando propriamente até o seu patrimônio, que é a sua torcida, né? Que a torcida do Vasco, cara, pra mim é a mais apaixonada, mais fanática pelo seu clube. E, infelizmente, a torcida tá cansando, já tá desanimando de cantar e etc. Enfim, não tem muito o que a gente fazer, tá? É isso, tamo junto. Amanhã tem sorteio da Copa do Brasil, tá? Então acompanhe nosso sorteio amanhã de tarde, né? Que vai ter o sorteio. E a gente vai estar ao vivo aí com vocês, trocando aquela ideia. Beleza? Tamo junto. Saudações vascaínas e que dias melhores virão, pessoal, porque tá difícil, tá complicado, tá ruim pra caramba essa situação do Vasco.